para começar uma conversa muito interessante, muito legal sobre dermatologia, as principais dúvidas, com uma colega super especial, que é a doutora Gabriela Tomasi. Ela é médica dermatologista, fez sua especialização em São Paulo e está chegando aqui na clínica para somar aos nossos pacientes, vai fazer os atendimentos, os procedimentos aqui com a gente. É um prazer ter ela aqui comigo, com o Daniel. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, é o que eu falo, assim, eu fico muito feliz e ainda mais por receber esse convite, estar aqui, compor esse time, que eu acho que a gente tem para somar forças e crescer juntos, e a gente só tem a realmente somar e, enfim, aprender, é isso que eu quero, e vocês, assim, é uma honra estar aqui com vocês, né, eu tô super feliz. Obrigada, a honra é nossa. Vamos começar falando, Gabi, sobre uma dúvida muito comum, né, que a gente atende aqui no consultório, que é sobre acne. Muitas pessoas me perguntam, existe uma relação entre o que você come e a piora da acne? Como é que você vê isso? Esse tema é super interessante. Eu vejo que ainda mais os adolescentes, adultos jovens, vêm com essa dúvida super frequente no consultório e eles perguntam assim: doutora, os alimentos, eles causam a acne? Eu sempre explico que a acne é uma doença multifatorial. Então, não é apenas o alimento que leva à formação da espinha, da acne. O alimento, sim, pode ser um desencadeante, um fator de piora da sua acne, como, por exemplo, os leites e derivados e os doces, que daí entra o chocolate. Por exemplo, o chocolate ele tem leite e tem açúcar na sua composição. Com isso, a gente libera um tipo de hormônio que faz com que tenha uma piora da produção de sebo, levando, sim, à formação de mais espinhas no rosto. E a gente sempre também orienta, né, a questão da alimentação saudável. Então, tudo em excesso vai ser ruim para a pele. Então, vamos pensar assim. Então, geralmente a gente não pode proibir a pessoa de comer, né, chocolate, né? A gente não tem tanta essa orientação, mas acho que o excesso, né? E o excesso de leite, o excesso de açúcar vai fazer a piora da acne, sim. E a gente tem que ver que fase da acne também, né? Se é uma acne de adolescente ou de mulher adulta, porque tem muito a ver com a questão hormonal também, né? Principalmente na adolescência, que tem esse pico hormonal. Então, aí geralmente é a base maior das lesões de acne, né? Eu sempre falo do todo, eu falo dos hábitos de vida, eu falo dos cuidados com o skincare. Muitas vezes a gente não entra só com medicação, seja ela via oral ou tópica. O skincare é sim, eu falo que é um alicerce ali para você continuar fazendo uso das medicações que a gente prescreve, sejam elas tópicas, sejam elas via oral, por exemplo. E a alimentação é um desses pilares, então nunca é um fator isolado. Hoje em dia, com as redes sociais, que as meninas têm mais facilidade de procurar, o que usar, acaba usando alguns cosméticos, máscaras, tudo ao mesmo tempo. Às vezes chega no consultório usando um monte de coisa, tudo misturado, e nenhuma é para o caso dela específico, nenhum vai fazer efeito, às vezes até irrita a pele. Então, a gente atender esse paciente que está começando na sua vida, né, dermatológica, cuidando da pele, e ter uma orientação bastante clara do skincare, personalizada para ele, acho que é importante também, né? Principalmente pacientes adolescentes chegam na clínica com skincare assim de 10 passos. E eu vejo isso muito em meninas de 13 anos, 15 anos. E aí eu gosto quando a mãe traz esse adolescente, esse pré-adolescente em consulta para a gente abordar isso, porque, de fato, tem muita coisa, muito produto que a gente vê sendo vendidos que contém muitos ácidos. Então, produtos que têm um pool de ácidos, seja ele ácido salicílico com ácido glicólico, e às vezes, para aquela pele, não tem necessidade. Então, a gente precisa, sim, instruir. Inclusive, eu alerto sobre os riscos, a gente vê nas redes sociais, então tem muita gente compartilhando problemas oculares, que é uma área que não dá para ser usada qualquer coisa, os produtos são específicos para a área dos olhos,
do skincare eu sempre abordo, porque eu acho que, assim, é uma coisa, gente, que todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem dúvida no skincare. E por mais que pareça algo simples, né, que muita gente fala sobre, não é. A gente sabe disso, né, Cíntia? Não é. Agora você falou da rede social, né? Eu tenho notado que aqui no consultório aumentou a procura por uso tópico da tretinoína em creme, né? Que é uma medicação derivada da vitamina A que a gente já usa há bastante tempo, é bem tradicional, tem bastante estudos científicos comprovando a sua eficácia, tanto quando a gente vai tratar a qualidade de pele, rejuvenescimento, estímulo de colágeno, manchas, acne. E é uma medicação que a gente tem bastante segurança em usar aqui no consultório médico, a gente usa bastante, há bastante tempo, mas agora deu um boom, porque surgiu na rede social, e você pode falar um pouquinho, uma influencer falando sobre isso, e as pessoas estão querendo usar mais, e a gente vê que precisa ter uma orientação, não é assim, vou lá, então aquela influencer falou que a tretinoína é bom, eu vou comprar, vou sair usando. Como que você vê esse boom da tretinoína de uso tópico? Eu vou explicar para vocês essa tour da tretinoína. A Hailey Bieber comentou nas suas redes sociais que ela utilizava a tretinoína, que foi super bom para a pele dela. Ela melhorou bastante em relação à acne, qualidade da pele. E aí as pessoas começaram a procurar a tretinoína nas farmácias de forma assim enlouquecida. Inclusive vindo no consultório pedir pela tretinoína, querer essa prescrição. Por quê? A tretinoína tem em várias concentrações e tem essa medicação combinada com o antibiótico. Nesses casos, a gente não vende, né, na farmácia não vende sem receita, apenas numa concentração um pouco mais baixa, que ela é vendida, comercializada, sem receita médica. E eu vi que muitos adolescentes, inclusive, indo nas farmácias, tudo, começando a usar. Muitos depois vieram em consulta até perguntar sobre, porque viram na rede social, tipo, como se fosse um segredinho das dermatologistas, né, a tretinoína. E eu falo assim, gente, é óbvio, a tretinoína é maravilhosa. Então, a gente utiliza ela até para tratar estrias, por exemplo, estrias vermelhas. Tudo que a Cíntia chegou a citar, assim, as indicações são diversas, ela tem um potencial regenerativo da pele muito legal, principalmente nas maiores concentrações, mas não é brincadeira. Eu acho que os assuntos médicos têm que ser tratados dessa forma, ainda mais na rede social. A gente está aqui para trazer esse tipo de informação para vocês. Então, por isso que, assim, não é tudo que a gente vê que dá pra gente usar. Apesar, assim, eu sou super influenciável também. Acho que a Cíntia também, pelo que a gente vê. Mas quando o assunto é medicação, existe uma responsabilidade por trás. E aí a gente precisa procurar uma orientação, ver que se tem essa indicação para a sua pele, porque ela pode sim, ela tem os efeitos colaterais, ela pode causar, né, esses efeitos colaterais, sejam ele irritação na pele, vermelhidão, ressecamento, às vezes até piora de uma doença de base que você tem e você nem sabe que tem, por exemplo, a rosácea. Então, a gente precisa tratar desses temas com bastante, assim, eu falo que a gente está aqui para ser super transparente, mas responsável também, e esses temas são, assim, polêmicos, mas a gente tem que vir e estar na rede social ativa para trazer essa informação de qualidade. Isso mesmo. E falando ainda de acne, né, depois que a gente trata a acne, que o paciente não tem mais lesões novas de acne, a gente costuma fazer sempre uma manutenção, né, às vezes a gente usa até a isotretinoína via oral, né, que é o Roacutan, o nome do medicamento, e a pessoa tem uma melhora importante. Geralmente, depois disso, ou outro medicamento, não é só o Roacutan que existe, né? A gente também usa outros tipos de medicamentos associados, dependendo do caso. Mas depois que ele passa por essa fase de melhora das lesões ativas, das pápulas, das pústulas, e a pele, às vezes, muitas vezes, fica com alguma cicatriz, tem uma cicatriz de acne, tem alguns tipos, né, que são algumas mais distensíveis, não distensíveis, tem alguns tipos de cicatriz de acne, mas o fato é que o paciente às vezes olha no espelho e se incomoda com aquela marquinha que ficou da acne. E isso a gente também pode tratar, né, depois que a gente conseguiu melhorar, estabilizar o quadro clínico da acne, a gente pode tratar essas marcas que ficaram, às vezes fica mancha somente, às vezes fica uma cicatriz mesmo.
Como que você costuma abordar esse tratamento da cicatriz de acne? Eu acho assim super legal esse tema, porque eu vejo que também é algo que gera muita dúvida. Os pacientes eles tratam a acne ativa e chegam no consultório depois perguntando, doutora, e agora, né? O que eu vou fazer com o que ficou na pele? A cicatriz de acne, gente, nada mais é do que uma cicatriz. Mesma coisa quando você faz uma cirurgia, por exemplo. Existe ali uma cicatriz, um processo de reparação daquela pele de forma anormal, gerando a cicatriz. Então, a gente nunca aborda, acho que você também, né, Cíntia? Nunca dá para abordar de forma isolada. Então, a gente nunca faz uma coisa só e espera um resultado absoluto daquela pele lisinha que você tinha antes. Então, a gente sempre precisa combinar os tratamentos. E acho que você também tem essa linha de raciocínio. Então, a gente entra muitas vezes com o microagulhamento, depois com o laser mais ablativo, para fazer esse papel aí de reestruturar e reestabelecer essa pele. E acho que daria para combinar mais coisa até, né, Cíntia, que tem disponível esse arsenal tão grande aqui no consultório. Então, sejam os bioremodeladores, né? O que você acha? Eu acho que a cicatriz de acne é uma condição das mais difíceis da gente tratar nesse universo dermatológico da parte estética. É muito difícil de tratar, porque é uma cicatriz, né? Então, recuperar aquele tecido que está aquela pele atrofiada, sem colágeno, né, ou hipertrofiada, é difícil. Então, sempre a gente tenta associar os tratamentos e também deixar com que o paciente também perceba que é um tratamento longo, de vários passos, longo, e ajustar também essa expectativa do paciente. Nem sempre a gente consegue que a pele volte a ser uma pele tão lisinha que nem era antigamente, mas a gente consegue sim bastante melhora. Tem que ter um pouquinho de paciência. Então, associar as tecnologias, né, que a gente tem. Então, a gente pode fazer, por exemplo, o laser de CO2, que é um laser ablativo. A gente pode fazer o laser de erbium. A gente tem aqui na clínica o Fotona. A gente pode também associar a radiofrequência microagulhada, que é um aparelho que todos esses aparelhos vão fazer um estímulo de colágeno. E também a gente pode usar injetáveis na cicatriz, na pele como um todo, para melhorar esse colágeno, melhorar a qualidade da pele. Por exemplo, a gente pode fazer a associação dos skin boosters para dar uma hidratada. A gente pode usar os bioestimuladores de colágeno também, como o Sculpt e o Radiesse, para melhorar essa pele, e às vezes até melhorando a flacidez da pele como um todo, até a aparência da cicatriz fica melhor. Então, assim, ajustar a expectativa, saber que é um tratamento muitas vezes longo, mas que a gente pode melhorar bastante. Geralmente o paciente fica bem satisfeito. Então, a gente vê mesmo, e eu acho que o que dá para a gente deixar bem claro aqui é que não dá para tratar a cicatriz de acne só com creme, né? Vocês viram, é uma cicatriz, é uma estrutura profunda na pele. A gente precisa agir pensando nas camadas e saber que quando a gente, até mesmo, acho que vocês podem observar, quando vocês fazem, né, uma cirurgia ou um corte na pele em casa. Quanto tempo que demora essa cicatrização? É a mesma coisa com a nossa pele mesmo, a pele da cicatriz de acne. Essa cicatrização, essa melhora, ela é progressiva. Então, a gente tem que ter paciência, porque eu acho que é um tratamento construível, né? A gente vai construindo e caminhando juntos. Eu sempre falo isso, você casa com o seu dermato e vai. Prazo, né? E agora você falou também, né, das novidades que a gente tem. Estão surgindo aí os exossomas, né? Que promete ser um tratamento que vai, assim, revolucionar. Eu tenho bastante esperança que vai revolucionar. Ainda está em fase inicial, né, de estudos. O exossomas ideal seria derivado, então, de células embrionárias humanas, né, células do cordão umbilical, do couro cabeludo, mas células humanas, né, a gente não tem ainda no Brasil e nem em lugar do mundo algum tratamento seguro que a gente pode usar, mas a gente tem os exossomas derivados de plantas que
que tem no Brasil, a gente pode usar, e é uma coisa que eu tenho associado, fazendo um drug delivery, por exemplo, com microagulhamento ou com laser, associar os exossomos, esse que a gente tem aqui no Brasil, que é permitido usar, tem tido uma resposta muito boa. Vamos esperar aí para a gente ver como que vai ser no futuro, mas eu acho que a gente está caminhando por um tratamento de alta tecnologia que vai revolucionar tanto tratamento de pele quanto de cabelo. Então acho que vai ser bem interessante. Eu acho que os exossomos são sim uma revolução, acho que ninguém pode negar isso, né? Você sabe dos congressos internacionais, acho que só se fala nisso. Ele já é um tratamento revolucionário para várias doenças, sejam elas até problemas cardíacos, doenças de pele, como esclerodermia, úlceras, cicatrizes, e ele veio também para o mundo da medicina regenerativa, para a gente atuar ali naquele tecido, naquela pele, de forma a ter, sim, uma resposta muito melhor. E as propostas deles, né, as nossas expectativas também são grandes em relação a isso. Eu acho que é uma coisa para a gente ver as cenas dos próximos capítulos, né? Que eu acho que é um tema, assim, revolucionário. Vai revolucionar mesmo, a medicina como um todo e na dermatologia também. Agora, falando em procedimentos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa diferença que a gente vê de procedimentos que a gente pode fazer na paciente que nos procura, que já tem uma idade de 40 a mais, e diferença do procedimento da paciente que nos procura que tem 20 mais, né? Então, claro, quando uma paciente chega aqui no consultório, independente da idade, a gente vai avaliar, conversar, ver a queixa principal, o que está incomodando aquela paciente, mas a gente vê, no geral, que tem uma diferença, sim, dos procedimentos e da abordagem de uma paciente que vem procurando tratar a flacidez da pele, as ruguinhas, né, que já se incomoda com os sinais do envelhecimento, daquela paciente que pode sim melhorar, pode fazer os tratamentos para evitar que que o envelhecimento precoce aconteça, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai tratar uma paciente 40 a mais, a gente tem que fazer uma associação de tratamentos e abordar também aquele envelhecimento da pele, tanto envelhecimento de pele, de estrutura óssea também, de perda de gordura do rosto, por exemplo. E é diferente de um tratamento que a gente vai fazer numa pessoa mais jovem, né? Como que você vê esses tratamentos de pessoas mais jovens, a partir de 25 anos, que chega no consultório e quer melhorar a pele, quer prevenir o envelhecimento? Como que é a abordagem? O que você orienta? Certo. Esse também é um tema que eu gosto muito de falar com as minhas pacientes, que é: muitas pacientes, assim, até em torno dos 20 ali, procuram atendimento, não só pelo skincare, mas também para já abordar os procedimentos estéticos. E eu falo que é óbvio que a gente trata de forma individualizada, mas a gente avalia os 4 pilares do envelhecimento. Já nas pacientes acima de 25 anos, quando a gente já vai tendo uma perda progressiva do colágeno e chega ali até em torno de uns 30, já se torna um pouquinho mais evidente, às vezes a estrutura do rosto, às vezes alguns sinaizinhos, como por exemplo o sulco que começa a marcar, a olheira que se torna mais funda e pronunciada, o lábio que acaba diminuindo um pouquinho o turgor e o volume, são coisas que a gente pode sim trabalhar com os preenchedores, por exemplo, que eu até falo que é um embelezamento, não é para mudar a estrutura, e até a gente também não acredita nisso, a gente quer ressaltar pontos fortes desse paciente, melhorar algumas queixas que ele tem, específicas, pontuais, e, de fato, assim, embelezar. Então, quando a gente fala sobre os preenchedores e em relação à quantidade, que eu vejo que muitas vezes assusta os pacientes, quando a gente indica uma ampola de preenchimento, né, Cíntia, é 1 ml. É 1 ml aquele produto, então é pouco para a gente mudar uma estrutura, transformar o rosto, né, deixar bochechudo, por exemplo, ou com uma bocona enorme. Então eu sempre explico que 1 ml daquela ampola não equivale nem a uma colher de chá, porque uma colher de chá, né, pequenininha,
são 5 ml, né, equivalem ali, só para a gente fazer um raciocínio que fique simples de vocês entenderem. Então, eu falo que um dos pilares, sim, é a gente trabalhar com os preenchedores, eles estão aí para nos ajudar, para entrar, sim, no nosso tratamento, mas não é apenas isso, né? Então, a partir dos 30, já conversar sobre os bioestimuladores, o estímulo de colágeno, por exemplo, ultrassom microfocado, ou até os lasers que também fazem o estímulo de colágeno. Acho que até isso é bem legal, porque os pacientes muitas vezes associam o estímulo de colágeno apenas com o bioestímulo injetável e o ultrassom e acabam, né, não sabendo que o laser sim faz esse processo. Em alguns casos que a gente não consegue usar essas duas outras estratégias, a gente consegue sim fazer através do laser, eu acho interessante. E um outro pilar importante é o pilar aí de paralisar a musculatura através da toxina botulínica. Então, o Botox, ele age no músculo e também tem, assim, inúmeras indicações, principalmente em relação a doenças. A gente pode usar até em cicatrizes, na hiperidrose, por exemplo. A gente poderia, assim, ficar falando sobre o Botox, sobre a toxina, né, por bastante tempo. Mas eu converso, sim, eu abordo isso em consulta nos pacientes 30+. É interessante você ter uma rotina com o seu dermatologista conforme a sua indicação para prevenir que essas ruguinhas que estão aí se tornem estáticas. A partir do momento que elas estão dinâmicas, a gente consegue sim tratar de forma muito mais efetiva com a toxina botulínica. Exatamente isso. Então, assim, a paciente mais jovem que nos procura, que já começa a se incomodar, já quer cuidar da pele, já quer começar um skincare, se não começou ainda, e quer prevenir o envelhecimento, então a gente vai abordar as estratégias que a gente tem, tanto as tecnologias como os injetáveis, para melhorar colágeno. Então, assim, eu sempre oriento, não espera você sentir a flacidez no rosto, a flacidez no pescoço, para começar daí um tratamento. Você já pode, com 30 anos, começar a fazer um tratamento para melhorar, fazer um banco um banco de colágeno, uma poupança de colágeno, porque a partir dos 25 anos, 30 anos, você vai mais perder colágeno do que ganhar colágeno novo. Então, a gente fazendo os tratamentos não precisa ser necessariamente os injetáveis, se você quiser começar, por exemplo, com 25 anos, com alguma tecnologia como o Ultraform, o ultrassom microfocado, o Fotona, que é um laser de Erbil, ou até a radiofrequência microagulhada também, a gente pode estimular o colágeno com tecnologia de várias maneiras, né? Claro que a partir dos 30 anos a gente já começa a querer associar um bioestimulador de colágeno, pensando em assim, vamos fazer essa pele ter mais colágeno, ter uma firmeza maior, para a gente evitar que chegue aos 40 anos com uma flacidez importante. Então, hoje em dia, as pessoas até, a gente vê aí nas redes sociais, né, os novos, os 50, como ela está bem para 50 anos, como ela está bem... geralmente essas atrizes, essas personalidades que aparecem, é porque elas estão tratando desde muito jovens, né? Então, estão tratando, estimulando o colágeno. Uma coisa importante que é a toxina botulínica, ela ajuda bastante. Então, a gente pode começar uma toxina preventiva, que é prevenir que as rugas marquem a pele e fiquem ali aparentes, estáticas, sem a pessoa estar movimentando. Então, fazer um botox preventivo a partir dos 25 anos para essa musculatura ficar mais suave e não chegar nos 40 anos com a testa, por exemplo, toda marcada ou os pezinhos de galinha bem marcados. Então, a gente pode sim fazer esse botox preventivo. E as pacientes mais jovens, às vezes, também vêm no consultório se queixando de alguma coisa que incomoda, que ela sente falta no embelezamento. Então, por exemplo, ela tem um lábio mais fino, eu gostaria de aumentar um pouquinho o volume dos lábios ou melhorar o contorno. Então, a gente pode fazer sim o preenchimento. Às vezes a paciente tem um queixo muito curto, retrognata, ou muito curto, que não está proporcional ao resto do rosto, o contorno dela não fica bonito quando tira uma foto, por exemplo, ela percebe isso. Então, a gente pode fazer um preenchimento para melhorar o contorno, fazendo o queixo, às vezes na mandíbula. Não, nada exagerado, né? Não vou colocar
a doutora Gabriela também é que nem a minha linha, assim, nada exagerado, né? A gente gosta de coisas mais sutis e elegantes. Então, assim, fazer um contorno de uma mandíbula ou do mento nessa paciente mais jovem vai dar uma super melhora na autoestima. A gente vê aqui que as pacientes gostam bastante, né? E outro tratamento que a gente faz com preenchimento com ácido hialurônico é no nariz. Então, assim, pequenos defeitos, digamos, que a gente tenha no nariz, por exemplo, uma giba ou a ponta um pouquinho mais caída, a gente consegue melhorar fazendo uma rinoplastia não cirúrgica, um preenchimento no dorso nasal, na ponta nasal. E isso dá uma grande diferença para quem às vezes não quer operar, não está na hora de fazer uma cirurgia, a gente pode melhorar com preenchimento. E assim, a gente não precisa usar muitas seringas, às vezes, para conseguir um resultado bom. Então, nada de exagero. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão voltando a querer o rosto mais natural. A gente vê aí esses influencers tirando o preenchimento que foi feito há um tempo, porque ninguém quer mais ficar com o rosto tudo igual, tudo parecido, a mesma mandíbula, o mesmo queixo, ficar tudo muito parecido. A gente quer que a pessoa tenha a sua identidade, manter os seus traços e só melhorar, ficar mais belo, melhorar. Então, a gente pode fazer assim, né, nessa idade mais jovem, de 30 anos, já começar a fazer pequenos ajustes com preenchimento e estimular o colágeno para chegar ali nos 40 anos, 50 anos, super bem, não correr atrás do prejuízo. Então, hoje em dia, a gente consegue ter essa facilidade, né? Eu até vou pegar um link que você falou, que eu acho interessante. Recentemente teve um filme que foi lançado com a Anne Hathaway, que é a mesma atriz que fez O Diabo Veste Prada, por exemplo, que é um filme super famoso, conhecido. E ela tá ali no auge dos seus 40, 41 anos. E ela, gente, pra mim, ela tá mais bonita do que antes. E como pode? Daí as pessoas se perguntando, gente, ela não envelhece? Essa mulher fica, o quê, no formol? Porque ela tá linda, né? E ela tá com os traços super naturais, inclusive o pescoço elegante, sem nada marcado, exagerado. E todo mundo ficou se perguntando, nossa, o que ela fez, né? O que aconteceu? Todo mundo quer o segredo. O segredo, gente, eu vou contar pra vocês. O segredo é que ela cuidou, como a Cíntia falou, ela cuidou sempre. Ela não esperou o problema chegar para ela começar a cuidar. Então, ela fez, com certeza, o bioestimulador, seja ele injetável, laser ou o ultrassom microfocado. Ela cuidou da parte da toxina, ela, com certeza, preencheu alguns pontos estratégicos, cuidou da qualidade do skin quality, né? Então, são esses pilares todos e foi aí que ela investiu ao longo do tempo. E eu falo assim que é óbvio que muitas vezes a gente não consegue chegar e fazer tudo de uma vez, porque é um investimento alto, mas a gente pode fazer um planejamento, que é um ponto que dá pra gente conversar um pouquinho, talvez, desse planejamento, seja ele 30 mais, 40 mais, vá na sua dermatologista. Eu falo assim, brinquei isso, assim, começo do ano, gente, é o momento de colocar os médicos em ordem. E eu acho que é exatamente isso. Vá no seu dermato e faça um planejamento que seja viável e possível para a sua realidade, para que você consiga seguir e cuidar. E aqui está o segredo, o cuidado, ele é sempre. E pronto, é esse, né? Não tem milagre, não né? Tem milagre. Não tem assim, eu gosto muito da Jennifer Lopez, acho ela linda, maravilhosa, mas assim, não tem milagre. Obviamente que ela faz todos os tratamentos e faz desde sempre. Então, não tem como chegar nos 50 anos começando a tratar a pele com 49, né? Tem que tratar a pele antes, e hoje em dia a gente tem tanta facilidade, claro que há um tempo atrás não existia tudo isso, a gente não sabia, não tinha tecnologia para isso, mas hoje em dia tem, né? Então, assim, quem puder, quem tiver essa facilidade, pode começar a tratar a partir dos 25 anos, já prevenir isso que a gente estava falando, né? Para daí sim chegar aos 50, bem que nem a Jennifer Lopez, né? Ou a Anne. Então, é planejar, e isso dá pra gente ajustar também a todos os bolsos, né? E não precisa, quem tem mais condições, claro, às vezes vai fazer um tratamento a mais, mas existem tratamentos acessíveis que, fazendo um bom planejamento, dá um super resultado, né? Eu mesma, assim, eu comecei aos 26, né, fazer a minha primeira toxina, e daí
Eu confesso que eu não fiz a cada 6 meses, eu estendi até um pouquinho mais. E aí até ano passado que eu fui fazer meu primeiro bioestimulador, meu primeiro preenchedor, né? Então, realmente, eu acho que assim, para você até escolher o seu dermatologista, a pessoa que vai cuidar de você. E eu vejo que muitas pessoas têm medo, né? Porque a gente vê muito exagero. Olhe para o rosto do seu dermatologista, né? Veja como que é a feição dele, se ele tem, né, uma boca, um rosto exagerado. E a gente prega aqui em relação à naturalidade dos procedimentos e deixar, a gente não quer transformar, né, o paciente. Então eu sempre falo, você tem medo de fazer, talvez vá ali no dermatologista que você se identifica, olhe para ele, veja como que são os procedimentos que ele faz nele próprio. Acho que assim não tem propaganda talvez melhor que essa, para que você tire as dúvidas, converse sobre, porque virou meio que, o que eu vejo assim, virou um tabu, um super terror, né, em relação assim ao medo das pessoas a realizarem procedimentos. Então a gente veio mesmo para desmistificar, né, e para trazer a melhor informação para vocês. E quando a gente tem um paciente que trata com a gente numa constância e faz um planejamento, é bem diferente, é outra coisa. É diferente de um paciente, esse mês eu vou num outro profissional, vou fazer um monte de coisa, depois eu vou no outro, eu vou fazer isso, vou fazer esse aparelho, vou estimular, vou fazer um com cada profissional, fica uma coisa meio perdida e não faz um planejamento, às vezes faz uma tecnologia em cima de um bioestimulador logo em seguida, você nem sabe que você fazendo um Ultraform em cima de um Sculptra, você está tirando todo o efeito do Sculptra. Então, assim, tem que ser um planejamento, não adianta ficar pipocando por aí. Então, é isso, procurar um profissional que você consiga fazer um tratamento, um planejamento e uma constância para você chegar no resultado. Não adianta querer atirar para todos os lados, esse profissional faz isso, eu vou... Né? Então, assim, se identificar com o profissional, fazer um planejamento e seguir aquilo. E não se deixar levar só por modas, né? Então, tá na moda tal aparelho, vou lá fazer. Vamos ver se tem indicação de fazer para você, para o seu caso, vai dar um bom resultado, você vai investir um dinheiro que vai ser bom ou vai trazer um resultado, às vezes, que nem é o esperado e você vai investir muito dinheiro. Não necessariamente o que é o mais caro é o melhor para o seu caso, né? Então, fazer um planejamento eu acho bem importante. Gabi, e os mitos dermatológicos? Me explica. Esmaltar as unhas deixa as unhas mais fortes? Isso é uma coisa que a gente vê bastante. Acho que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Que eu vou pintar minha unha para ela não quebrar ou para ela ficar mais forte. E na verdade, gente, não é que a unha precisa respirar. A unha são células mortas ali, de queratina, enfim, não precisa respirar, mas a lâmina ungueal pode sim ficar enfraquecida, principalmente em relação assim à unha em gel, por exemplo, que pode sim enfraquecer a lâmina ungueal e fazer com que essa lâmina fique mais sensível, destaque na superfície, fique um pouquinho mais frágil. Então, sim, nesses casos a gente precisa entrar com uma hidratação mais constante, talvez fazer um intervalo ali entre as esmaltações, ficar 1-2 dias antes, né, sem esmalte, só hidratando a cutícula ao redor e até a unha. Então, nesses casos, sim. E até essas esmaltações que duram mais tempo, eu sempre falo para os pacientes, tentar fazer elas de forma mais espaçadas. Então, por exemplo, para um evento especial, para uma viagem, não tornar tão frequente, porque isso pode sim enfraquecer a unha e acabar se tornando uma unha frágil com o tempo. E como é difícil, né, a gente convencer a paciente que aquela unha maravilhosa em gel, se deixada há muito tempo, vai fazer a unha real enfraquecer, ficar porque quem não quer, né, ficar com o esmalte mais tempo. Eu até confesso que eu tenho dificuldade de tirar o esmalte antes. Eu só tiro o esmalte e coloco, mas o ideal é você fazer a manicure, você tirar um dia antes aquele esmalte, hidratar.
hidratar a unha, pode ser com creme hidratante, né? Se você conseguir ficar 2 dias sem nada na unha, só com um creme hidratante, já ajuda bastante para evitar aquelas manchas brancas que às vezes aparecem, que é de muito uso do esmalte. Tira o esmalte, põe o esmalte. É difícil, mas dá para tentar fazer. Eu confesso também que, gente, eu não consigo manter, mas o que eu consigo manter é a hidratação. Então, eu tenho ali do ladinho da minha cama uma cera de hidratação que acaba que eu passo ali antes de dormir. É uma coisa que eu consigo fazer, sabe? A gente tem que falar a verdade aqui. Então, falando a verdade para vocês, é isso. Mas a unha também é uma parte que a gente avalia. Como dermatologistas, nós somos capacitados para avaliar as doenças das unhas, as alterações unguiais. Então, é um momento ali da consulta que talvez o paciente mesmo não sabe que ele pode abordar esse assunto, mas o dermatologista também cuida de unhas, né? Até a gente costuma, às vezes, pedir exames, né? Para ver se tem alguma alteração de doença de tireoide, por exemplo, né? Alguma falta de alguma vitamina específica. A gente também aborda para ver se tem alguma causa mais orgânica daquelas unhas estarem fracas, né? E me fala da progressiva que hidrata o cabelo. Na verdade, gente, é outro super mito, né? Os pacientes falam assim, doutora, eu fiz a progressiva e meu cabelo ficou super hidratado. E eu sempre explico que, na verdade, a progressiva, a progressiva ela tem vários nomes também, né? O relaxamento, a selagem, o botox capilar, várias coisas entram nessa mesma linha. Ele forma uma película ao redor do cabelo, ele muda a estrutura das moléculas de dentro do seu fio e de forma definitiva. Então, aquele procedimento que você fez no cabelo só vai sair quando crescer um novo cabelo ali, né? Então, você for cortando e saindo aquilo. Então, eu explico para o paciente, não é que ele hidrata, é uma falsa sensação. Você acha que está mais hidratado, mas na verdade ele não tá. E quando você faz isso de uma forma sequencial, progressiva, você pode sim fazer alterações estruturais do seu cabelo de forma assim, definitiva. E que são difíceis de tratar. Muitas vezes a gente tem que esperar que o cabelo nasça de novo, cresça de novo, porque às vezes a gente não consegue melhorar mais aquela haste que já foi danificada. E aí, ainda mais, quando o paciente ele usa a progressiva junto com a tinta, né, com o descolore o cabelo junto, aí vira uma situação mais complicada, cenas até dos próximos capítulos, porque a gente vê muitas quebras, As quebras químicas no cabelo. Quem tem a pele oleosa deve evitar lavar o rosto várias vezes para evitar piorar a oleosidade. Falso ou verdadeiro? Falso. Na verdade, é o seguinte, antigamente a ciência, inclusive, acreditava que quando você lavava o rosto e tirava aquele óleo, o seu corpo entendia que precisava produzir mais sebo. E isso, gente, já caiu por terra. A gente, com os estudos, né, com a evolução, a ciência viu que a produção sebácea, ela não é exclusiva da retirada do óleo da superfície. Ela é multifatorial. Então, os fatores genéticos influenciam na produção da oleosidade do sebo, os fatores ambientais, os fatores hormonais. Então, o fato de você lavar o rosto várias vezes ao dia não vai influenciar diretamente na produção do óleo, como se fosse um efeito rebote. Então, não é isso que acontece. Mas eu sempre explico para o paciente também, assim, eu quero lavar mais o rosto, mais vezes ao dia. Tem que ver também como que isso é feito, com qual sabonete que você está usando, será que é interessante essa estratégia? Hoje existem produtos anti-oleosidades que a gente pode entrar, um arsenal assim gigante. Então, tenho muita oleosidade no rosto, doutora, dá para tratar? Dá para tratar e não tenha medo de lavar o seu rosto. Acho que isso que fica, né, Cíntia? Fique tranquila, se você precisar lavar, vai na academia, fez atividade física, se transpirou, pode lavar o rosto que não vai aumentar a oleosidade só por causa disso. E quanto aquela pessoa que tem melasma e chega no consultório e fala, doutora, eu tenho melasma, estou tratando aqui o rosto, mas eu vou para a praia, mas pode deixar que eu vou botar uma toalha no rosto, protetor solar no rosto, só vou bronzear o corpo. Não vai piorar o melasma.
que você acha? Nossa, eu falo assim, gente, se você ainda não ouviu nada de conteúdo de melasma na rede social, você não tá vendo a rede social, sabe? Porque assim, o melasma a gente sabe, se aquela mancha perdura no seu rosto ali, não é apenas um fator que vai influenciar, inclusive essa questão do sol, né? Então, antes acreditava-se que você passando o protetor solar, fazendo aquele reboco branco na cara, você estava protegido. E a gente sabe que não, que se a gente estimula os outros melanócitos do restante do corpo, isso pode influenciar naquela mancha do rosto. Então, para vocês verem como o assunto ele é complexo e até hoje não tem definido todos os passos da fisiopatologia do melasma, inclusive é um assunto assim extensamente estudado para vocês verem como realmente é complexo. E essa questão do protetor solar, eu falo para o paciente, eu falo, olha, se você não usa o protetor solar, é muito difícil a gente começar a tratar. Precisa ter essa base antes. Eu acho que assim, é o passo fundamental do tratamento do melasma é a proteção solar. Né? Você falou bem, né? E tanto é que é uma doença, esse melasma é considerado uma doença sistêmica, não é só da pele, que a gente hoje em dia não pode ver um tratamento do melasma sem utilizar as medicações orais, né, que fazem bastante diferença. Então a gente usa com frequência o ácido tranexâmico, né, a gente pode usar os protetores, entre aspas, né, orais, são os antioxidantes que ajudam a proteger aquela célula do sol. Então a gente sempre tenta associar ao tratamento tópico, aos procedimentos. A gente pode fazer uma variedade de procedimentos, desde laser, peeling, microagulhamento, para ajudar a clarear, mas sempre a gente tenta, quando possível, associar o medicamento sistêmico. Então, assim, não adianta só proteger o rosto e tomar sol no corpo inteiro, o melasma vai piorar. Então, eu até falo assim, se você vai pra praia, gente, dá uma passadinha no seu dermato antes, né, Cíntia? Ajusta a rotina, ajusta as medicações, a gente entra com pools de antioxidantes, vitaminas, às vezes via oral, para tentar dar uma segurada ali, né, tentar às vezes de forma estratégica por um determinado tempo, às vezes a gente mantém depois também, a depender, fazer um planejamento, né? do que usar, a dose que a gente usa na praia, na exposição solar, é uma dose geralmente maior, né, de antioxidante, desse protetor solar oral, digamos, e também, assim, tem em mente que você tem que ficar na sombra. Então, quanto maior a sombra em volta de você, melhor. Porque a gente sabe que o sol, os raios ultravioletas, eles refletem na areia. Então, não adianta você ficar todo protegido no sol. Você tem que ficar numa sombra, né? Então, são vários detalhes que a gente, quando o paciente vai se expor, vai viajar, vai para um resort, para uma praia, a gente sempre orienta como fazer para não deixar o melasma piorar. E a paciente que vem no consultório quer tratar a flacidez da pele só com cremes. Só cremes firmadores que ela olhou lá na rede social, olhou na amiga, que é um creme maravilhoso. O que você fala para essa paciente? Eu tenho certeza que você já ficou convencido com essa nossa conversa aqui, que não dá para fazer milagre com creme apenas, principalmente quando a gente está falando de estruturas profundas da pele. Então, a flacidez, por exemplo, é algo que envolve camadas da pele, estruturas, não é apenas a superfície, né? A superfície é o que a gente vê, mas o tratamento ali de firmar a pele, firmadores, cremes que acabam prometendo ali melhorar a celulite, melhorar as estrias ou melhorar a firmeza dessa pele. Talvez seria você interessante, antes de comprar, consultar com seu dermatologista para a gente te explicar que não vai dar certo, né? É uma estrutura profunda, a flacidez, o processo de firmar a pele não envolve apenas a superfície. O creme ele não consegue penetrar nas camadas da pele. A pele tem várias camadas. Então, a camada mais superficial ali é onde o creme habita. Ele consegue penetrar um pouquinho, não muito, mas a capacidade de firmar a pele, veja, apesar de parecer simples, né, Cíntia? Não é. Então, a gente precisa associar os procedimentos para realizar essa firmeza mesmo, né? Eu vejo muito assim, como tem hoje em dia esses cremes de alto luxo, que custam, né, às vezes mais de R$3.000,
com essa promessa que firmadora da pele. Então, às vezes a pessoa gasta, né, investe num dinheiro naquele creme de R$3.000, achando que, sim, esse vai ser bom porque ele é caro e vai firmar a minha pele. Não vai acontecer. Então, às vezes o creme que custa R$3.000 faz o mesmo efeito de um que custa 50. Então, você tem que avaliar bem onde que está investindo o dinheiro. Uma das dúvidas mais comuns que eu recebo aqui no consultório é: posso lavar o cabelo todos os dias? Vai fazer mal pro meu cabelo? Vai cair mais o cabelo? Vai estragar? Vai ficar mais ressecado? Como que você orienta isso no consultório, geralmente? Perfeito, Cíntia. Então, assim, em relação à lavagem do cabelo, você pode lavar o cabelo todos os dias, se você quiser. Então, é pior você ficar muitos dias sem lavar, porque a gente acumula resíduos na nossa haste e no nosso couro cabeludo. Então, às vezes, o paciente que tem ali uma dermatite seborreica, uma psoríase do couro cabeludo, não é interessante ele ficar tantos dias sem lavar o cabelo. Eu sei que existe um mito, e principalmente eu acho que o mito, né, Cíntia, vai mais, assim, aquele paciente que tá com queda de cabelo. Fala: ai, doutora, eu tô lavando o cabelo uma vez por semana, para justamente não cair mais. Gente, a queda do cabelo não depende da lavagem. Na lavagem é o momento que os fios se soltam do seu couro cabeludo e aí você talvez enxerga mais ali essa queda. Mas o fato de você lavar mais o cabelo não vai fazer cair mais. Essa relação, ela não é direta, ela não existe. Então você pode lavar o cabelo sem medo, sem problema nenhum. Exatamente. Os fios que estão programados, digamos, para cair, vão cair ao longo do dia. Só que quando você lava o cabelo, eles acabam caindo tudo de uma vez, mas eles já estão programados para cair. Então, se você lavar o cabelo uma vez por semana, aquele fio que ia cair vai se acumular, vai parecer que vai cair mais, inclusive. Se você lavar todos os dias, vai cair menos todos os dias. É uma falsa sensação que você não está deixando os cabelos cair se você lavar só uma vez por semana. Então, isso aí é um mito. Isso assusta, né? Eu acho que assim, assusta, gente. Assusta até a gente. Recentemente eu tive uma queda e também falei: meu Deus do céu, será que eu vou ficar careca? Esse susto mesmo, essa preocupação é comum, mas não é assim que acontece. Então, é muito mais complexo mesmo, até o cabelo, a queda de cabelo, e a gente sabe que o processo da lavagem ali não influencia aumentar a queda. Então, assim, eu também oriento. Quer lavar o cabelo todos os dias, o cabelo tá oleoso, pode lavar todos os dias tranquilo. Só evita dormir com o cabelo molhado, prender o cabelo molhado, isso aí pode piorar uma dermatite seborreica que você possa ter, oleosidade. Então, assim, evitar dormir com o cabelo molhado ou prender ele molhado. Mas não tem problema nenhum você lavar o cabelo todos os dias. Fique à vontade para lavar o cabelo todos os dias. E um outro, quero saber se é mito ou se é verdade. Quando a pessoa quer que o cabelo cresça bastante, até lá a cintura, a gente vai lá na farmácia e compra uma vitamina para crescer o cabelo. O que você orienta o paciente quando chega no consultório e pergunta: doutora, me passa uma vitamina porque eu quero que meu cabelo cresça até a cintura? Existem várias nuances desse tema, mas uma delas que é interessante é o seguinte. Esses dias até eu atendi uma paciente que tem o cabelo cacheado e veio falando: eu quero que meu cabelo cresça mais, que ele fique mais longo, e ele não cresce. Existe um limite de crescimento determinado geneticamente por todos nós, né? Então, assim, o fato de seu cabelo não crescer mais que aquele comprimento, existe uma razão para isso, e isso é nossa genética, infelizmente, não tem como a gente mudar. Então, a gente tem uma fase de crescimento, a fase anágena, que é uma fase que tem o seu limite ali. Tem umas pessoas que duram mais, outras que duram menos, outras que têm um crescimento maior, outras que têm um crescimento menor. O fato das vitaminas aumentarem a velocidade de crescimento dos fios e ainda o comprimento dos seus fios não é verdade. Eu acho que isso já caiu por terra, assim, para todos nós entendermos que não faz milagre uma vitamina de cabelo. O que é indicado, tem suas indicações conforme a necessidade de cada paciente, são através dos exames, quando a gente faz uma avaliação completa desse couro cabeludo, dessa haste. Então, vê a necessidade de pedir alguns exames laboratoriais para repor vitaminas
e aminoácidos específicos para cada pessoa, cada paciente, é uma situação específica e individualizada. Eu acho que não vale a pena você gastar o seu dinheiro indo na farmácia comprando uma vitamina cara, que a gente sabe que não é barata, com essa expectativa, porque isso não vai acontecer. Eu sempre falo que se você nunca teve o cabelo comprido, nem na infância até a cintura, você nunca vai ter. Porque o seu fio ele vai crescer ao longo dos anos, isso é determinado geneticamente. Então, tem pessoas que essa fase anágena, ela dura alguns anos. Então, ela pode durar em torno de 6 a 12 anos. Você pode ter uma fase, se você tem essa fase que dura 6 anos, um exemplo, o seu cabelo vai crescer 6 anos e dele vai cair. Se essa fase dura 12 anos, ele vai crescer 12 anos e vai cair. Então, o comprimento que ele vai chegar é determinado geneticamente. A gente não consegue mudar isso com nenhuma vitamina. Então, é impossível alguém que nunca teve o cabelo comprido o cabelo ficar muito comprido. Não vai acontecer, porque isso a gente não consegue mudar ainda, né, a genética. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes eu ouço no consultório, não é tão comum hoje em dia, mas às vezes ainda aparece. Não vou usar protetor solar mais, porque eu ouvi dizer que dá câncer. Pois é, gente, vamos respirar fundo, todo mundo. Não, isso não é verdade. Eu acho que assim, o que a gente faz e que a gente tem que fazer como médico é fazer uma medicina baseada em evidência científica. Então, existem inúmeros, robustos trabalhos mostrando a diferença que o protetor solar faz quando utilizado de forma contínua ao longo dos anos. Então, assim, eu falo, repito isso para o paciente, eu tento convencer a trazer o protetor solar para a sua rotina, como se fosse escovar os dentes, tanto para o corpo tanto para o rosto quanto para o corpo, para áreas expostas, porque o protetor solar não dá câncer. E isso, assim, é como se fosse 1 mais 1 é 2, né, Cíntia? É uma coisa, assim, é óbvia pra gente, que lê trabalho, que vai em congresso, que está se atualizando o tempo todo. Não dá pra gente acreditar nessas polêmicas. Eu falo que às vezes as pessoas colocam polêmicas na internet, talvez ali para viralizar, né? E acaba que muitos assuntos super importantes como esse circulam pela internet e a gente fica assim, maluco, né? A gente fica doido para poder vir aqui explicar e dizer para vocês, gente, não, muitas vezes eu mostro os pacientes que nunca usaram filtro solar, que sempre se expuseram ao sol, por exemplo, trabalhadores rurais ou pessoas que trabalham na praia, sempre expostas ao sol, eu mostro qual é a diferença dessa pele para a pele protegida. E para tentar, assim, convencer o paciente, porque eu acho que é um trabalho, né? Você tentar convencer o paciente a partir do quê? A partir do momento que ele está convencido, ele ainda precisa colocar na rotina, precisa virar um hábito ele usar, né? Gente, todos os protetores solares que existem comercialmente no Brasil são aprovados pelos órgãos reguladores e não causam câncer. Então, as substâncias não são cancerígenas. Então, podem usar tranquilos, que ao contrário, você usando o protetor solar, você vai estar evitando o câncer de pele. Gabi, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Obrigada a você, eu adorei. Adorei nossa conversa. Espero que as pessoas ali em casa, olhando o Instagram, curtam e acompanhem a gente, sigam as dicas, né? E que a gente possa fazer mais desses. Adorei. Não, eu adorei. Eu espero o próximo. E perguntem aqui se vocês têm alguma dúvida específica, que eu acho que a gente está aqui justamente para trazer essa informação de uma forma descontraída também, que vocês fiquem à vontade para perguntar. E foi, assim, uma honra, eu amei. Espero que eu tenha me saído bem. Maravilhosa. Mas eu adorei, gente. Estou pronta. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente.